Bom dia! Espero que vocês estejam bem. Eu oro para que esteja tudo bem com vocês, assim como tem ido comigo. Meus amados irmãos, hoje eu queria convidar os irmãos, você que tem a sua Bíblia, que possa refletir comigo no livro de Atos do Espírito Santo, conhecido como Atos dos Apóstolos, mas quem movia era o Espírito Santo na vida dos apóstolos, amém? Capítulo 28, a partir do primeiro verso, que vai nos falar assim. A epígrafe do texto vai falar assim: Paulo em Malta. Havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usavam conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides ou de gravetos, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu na mão, lhe picou. E os bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viessem a inchar ou a cair morto. De repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que eram um deus. E ali próximo daquele mesmo lugar haviam umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu de estar enfermo de febres e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito isso, vieram também a ter com ele os mais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Meus amados irmãos, forte esse texto, né? Conforme toda a Bíblia. Só que eu queria convidar você a refletir. O apóstolo Paulo, ele estava sendo levado para Roma para ser julgado na Itália. Só que o nosso Deus, ele é fiel, ele tem as formas de trabalhar, e operando ele, ninguém pode impedir, amém? Nós que somos obreiros do Senhor, em meio à diversidade da vida, nós não podemos esquecer para qual foi o propósito que fomos chamados, e também não podemos esquecer que nós somos iguais a todos. E Paulo ali, se fosse nos dias de hoje, eu quero fazer uma conjectura com vocês, se fosse algum pregador do dia de hoje, ia falar assim: ah não, vocês juntam as coisas aí, que eu sou pregador, eu não preciso fazer isso não. Vocês providenciam aí, eu vou estar orando aqui por vocês, Deus já deu vitória, mas eu não preciso catar lenha, eu não preciso ficar juntando vídeo. Mas a obra de Deus, ela é feita em conjunto. Isso que me maravilha, isso que eu fico perplexo, eu fico feliz. E aí, meus irmãos, olha que coisa linda.
Ele vai, faz, começa a juntar junto ao povo, e do meio dos gravetos sai uma cobra, uma serpente, uma víbora, e pica a mão de Paulo. Nós seres humanos, e eu tenho pavor de cobra, gente, nós seres humanos, limitados do jeito que nós somos, iria ficar desesperado. Aquela picada era capaz de ficar com a cara de moribundo. Ele não, ele agiu diferente. O que ele fez? Sacudiu e jogou sobre o fogo aquela cobra. E os bárbaros que estavam ali observando, o povo daquele local, assim, rapaz, e se a justiça divina não quer perdoar ele, não. Naufragou com o navio, veio pra cá se refugiar aqui, mas aqui em terra firme, cobra pica a mão dele. Só que aí entra o livramento do Senhor. Olha como é que Deus é maravilhoso. Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não livrou o próprio Paulo da prisão. Paulo e Silas foram presos, mas os livrou na prisão. Pedro, ele não livrou da prisão, mas livrou na prisão, abriu as portas. E também Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Daniel não foi livre da cova do leão, mas foi livre na cova do leão. Sadraque, Mesaque e Abednego não foi livre da fornalha, mas foi livre na fornalha, e Nabucodonosor teve que ver. O primeiro, não é o quarto homem da fornalha, não, é o primeiro, meus irmãos. Ele contemplou conforme se fosse filho do homem, filho do Deus vivo. Então, meus irmãos, Deus, ele usa de multiformas e jeitos. Às vezes a gente passa por alguma situação, mas se formos sensíveis à voz do Espírito Santo, é maravilhoso, é fiel. Nosso Deus, ele é fiel. E eu quero convidar a você, e também terminando essa reflexão, Paulo, ele foi mordido por cobra, por víbora. Ele estava ferido, mas Deus não livrou ele da picada, mas livrou ele da morte. Entendeu? Ele não morreu. A coisa de sentir a dor é parte humana, mas a cura divina vem sobre a vida dele. E ele, que aparentemente estava doente, ele ministrou cura sobre a vida dos outros irmãos. Ele ministrou cura sobre o pai de Públio, sobre alguns outros ele orava, ministrava e eram curados. Então, às vezes, o que você acha que é para o mal, não, Deus, ele quer te usar. Você tem que estar percebido, você tem que estar focado no projeto e no propósito do Senhor Jesus Cristo. E Deus, ele vai te dar estratégia. Amém? Glória a Deus. Vamos falar com o nosso Senhor Deus. Deus, eu te louvo, eu te agradeço e engrandeço o seu nome, Senhor. Muito obrigado. O Senhor tem usado de grande misericórdia sobre nós. O Senhor tem sido tão gracioso sobre nossas vidas. Pai, eu quero te pedir que o Senhor consiga nos dar discernimento para ver, em meio às dificuldades,
em meio às limitações, em meio às adversidades que vierem, nos dê estratégia, meu Pai, que vem do céu, para que nós possamos ser canal de bênçãos para outras vidas, Espírito Santo. Pai, usa a nossa vida conforme o Senhor quer. Pai, e operando o Senhor, nós sabemos que ninguém pode impedir. Não tem quem faça que possa fazer escapar das suas mãos. Mas, Senhor, eu te agradeço, engrandeço, louvo e bendigo o teu nome, Senhor. É o que eu te peço, Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, sede conosco. Dai-nos uma sexta-feira, um final de semana abençoado pelo Senhor. Que o seu nome seja glorificado e nós venhamos, meu Pai, ver quão grande é o Senhor em nossas vidas. É o que eu te peço, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, vocês que já são inscritos, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Mas eu preciso que vocês me ajudem a espalharmos o Evangelho. Esse canal foi gerado no coração do Senhor e foi passado para mim para evangelizar. Eu não tenho intuito nenhum de ganhos financeiros. O meu propósito é para que o nome do Senhor seja glorificado e que almas venham ser impactadas através dessas reflexões, dessas mensagens. Então eu conto com a sua ajuda. Se você puder enviar para 10 amigos e colocar em seu status, em suas mídias sociais, seu Facebook, o Senhor te abençoará de forma rica e abundante. E se você está vendo por um acaso e você ainda não é inscrito, inscreve-se no canal. Isso aí, ó. Isso aí onde que o profeta está colocando o dedo. Botãozinho inscrever-se, inscreve, curte, comenta, compartilha. Pois o Senhor é fiel. Deus abençoe a minha e a sua vida, a minha sexta-feira, a sua sexta-feira, nosso final de semana. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor. Amém? Vocês são bênção. Deus abençoe. Fiquem com Deus.